Olá pessoal, uma boa noite a todos. Estamos então aqui juntos para mais uma live, para mais um momento nosso, mais de interação, para mais uma mensagem na noite de hoje, para nos ajudar a viver e a conviver bem nesse mundo que às vezes nos parece tão caótico, né? Tão complicado. Bom, gente, estamos aqui, vamos dar mais um tempo aqui esperando mais algumas pessoas chegarem, né? As pessoas virem para a nossa live, as pessoas participar com a gente aqui. Nós vamos dar só mais um tempo e nós já poderemos já começar, à medida que as pessoas forem chegando, forem se aproximando, forem se ajeitando para passar por esse momento conosco. Como vocês bem sabem, esse é um trabalho que eu me dispus a fazer durante esse período de pandemia, né, de estar aqui todo domingo trazendo essa mensagem para vocês, já que os templos religiosos de uma maneira geral estão fechados, as pessoas não estão podendo frequentar aí suas religiões, seus lugares de culto. Então eu me propus a estar aqui nesse momento, passar esse tempo aqui com vocês, me colocar à disposição para que a gente tenha um momento bom, de harmonia, de paz, né? E possamos ouvir uma boa mensagem sempre, né? Esse é um momento que tem um prazo, né, para se encerrar, esse momento de domingo, porque em algum momento essa pandemia vai passar, a vida vai voltar a fluir com normalidade, com naturalidade, as pessoas vão poder voltar a frequentar os seus lugares de culto, e quando isso acontecer, então nós iremos parar com esse momento aqui aos domingos, até porque eu estarei também sendo convidado para estar em outros locais, fazendo palestras aos domingos. O que não vai passar, isso tem que deixar bem claro para vocês, é o nosso bate-papo de todo sábado. Ontem nós tivemos um bate-papo maravilhoso com o Augusto dos Anjos, historiador, falando sobre o momento atual do Brasil. Esse bate-papo vai para o nosso canal no YouTube, ainda não foi, mas eu vou colocar lá no YouTube esse bate-papo. Para quem não assistiu ontem, possa assistir depois também esse bate-papo com esse historiador que foi fantástico ontem. Tanto é que deu mais de 1 hora de live, porque tem muito assunto e muitas coisas ainda não puderam ser ditas por conta do tempo. Bom pessoal, então vamos iniciar, né, o nosso momento de hoje. As pessoas já estão chegando, outras mais pessoas irão chegar também para assistir nossa live ao longo desse momento. Então nós já vamos iniciando, até por respeito a você que já está aqui assistindo, muito obrigado para quem já está aqui. E eu os convido então nesse momento a fecharem os seus olhos, aqueles que se sentirem à vontade com isso, para que juntos nós possamos orar. Senhor da vida, Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui em seu nome, buscando, Mestre, compreender a tua mensagem de amor, tua mensagem de perdão e de paz. Buscando, Senhor, elementos para que possamos viver bem nesse mundo que muitas vezes se apresenta para nós tão caótico. Buscando, Senhor, elementos para que possamos aprender a conviver bem e a amar a nós mesmos, que às vezes apresentamos também um mundo interior tão caótico, tão perturbado. Te pedimos, Mestre, que esteja conosco durante esse momento, abençoando a todos nós que estamos aqui participando direto ou indiretamente deste momento, Senhor. Eu peço, Senhor, que os nossos anjos da guarda ou guias espirituais, não importa como chamemos, estejam conosco nesse momento. Possam, Senhor Jesus, intuir a cada um de nós, a mim, que irei proferir a mensagem da noite, e a todas as pessoas que irão ouvi-la, Senhor, para que eu possa coordenar bem minhas ideias na noite de hoje e transmitir a melhor mensagem possível, e para que as pessoas que irão nos ouvir possam também compreender bem as tuas lições. Muito obrigado, Jesus. Espero que o Senhor esteja conosco, Senhor, sempre, abençoando nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, o nosso tema de hoje é um tema um pouco diferente daquilo que a gente costuma tratar, né? Normalmente eu sempre trago temas um pouco mais evangélicos e tudo, mais voltados para o evangelho. Não que esse não seja, vocês vão ver ao longo do nosso ensinamento que nós iremos falar aqui, sim, sobre o evangelho. Mas hoje eu gostaria de tratar
de uma figura muito antiga, um filósofo que viveu antes de Jesus e que deixou uma grande contribuição para a humanidade através de seus ensinamentos. Hoje nós iremos tratar um pouco sobre Hermes Trismegisto. Algumas pessoas, eu tenho certeza, já ouviram falar dele, mesmo que vagamente. E sobre as 7 leis herméticas, que foram 7 lições de vida, né, que Hermes Trismegisto nos deixou. Hermes Trismegisto foi um filósofo que viveu há aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo. Alguns historiadores, mas a gente não tem como precisar isso, dizem que ele foi contemporâneo de Moisés. Ele viveu no Egito também, aproximadamente, como eu disse, 4.500 anos antes de Cristo. E ele deixou grandes contribuições para a humanidade. Seus estudos são lidos e estudados até hoje, os seus ensinamentos. Ele escreveu um livro que infelizmente se perdeu com o tempo. Os historiadores encontraram apenas partes desse livro. Esse livro se chama Kybalion. Mas dentro desse livro, Hermes Trismegisto deixou, ou da parte, né, que encontraram, 7 lições para a felicidade, e que depois foram, como eu disse anteriormente, batizadas como as 7 leis herméticas. E eu vou agora, né, a partir desse momento, nós iremos discorrer sobre essas lições e tentaremos entender bem o que são essas lições, o que são essas leis herméticas e de que maneira nós podemos e devemos aplicar essas leis nas nossas vidas. A primeira lei hermética chama-se Lei do Mentalismo. E sobre ela, Hermes Trismegisto fala que o todo é mente e que o universo é mental. Gente, isso é fantástico. Hermes está dizendo, está confirmando aquilo que nós já encontramos na Bíblia, tanto no Velho Testamento, no livro da Gênesis, quanto no Novo Testamento, através da mensagem de Jesus. Notem bem o que diz na Gênesis, no capítulo 1. A Bíblia vai dizer, o Velho Testamento vai dizer que no princípio a terra era disforme, era o caos, não tinha nada. Não é o céu, era a terra era o céu, era o caos, era a confusão. Que somente o Espírito de Deus, é assim, está na Bíblia, pairava sobre as águas e pairava sobre a terra. E de repente Deus disse, faça-se a luz. Notem que a Bíblia vai dizer que foi uma expressão da vontade do Criador e depois, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? A Bíblia e a ciência não andam separadas, elas andam juntas. Infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas tentaram e tentam até hoje dissociar essas duas realidades. Quando, na verdade, nós podemos dizer que a Bíblia é uma explicação mais simplificada daquilo que a ciência vem nos trazer. Exatamente. Então, há uma expressão da vontade de Deus, da sua energia ou do seu mental, para que se haja luz na Terra e para que uma transformação comece a acontecer nesse planeta. Em algum momento da história da humanidade, da história desse planeta, depois da explosão do Big Bang, e a Terra era uma bola de fogo incandescente, começaram a haver uma série de processos químicos dentro dessa Terra. E ela começou a se resfriar. Começou a se resfriar cada vez mais, começou a se resfriar, se resfriar, se resfriar, até que ela congelou totalmente. Só o magma, só o núcleo da Terra continuou quente. E esse núcleo da Terra começou a irradiar calor. E começou então a derreter todas aquelas calotas polares. A superfície da Terra começou a descongelar. É lógico, salvo algumas partes do planeta que continuaram congeladas e estão até hoje. E que são necessários que assim estejam até para o equilíbrio desse planeta. E a partir desse momento, começou-se então a ter a divisão de rios, mares, oceanos, lagoas. A parte seca do planeta, que é até a menor parte, né? Nós bem sabemos disso. Mas tudo começou através da expressão da vontade do Criador. E Jesus, depois no seu Evangelho, vem nos dar inúmeras lições dizendo que tudo aquilo que nós quisermos é só nós pedirmos e nós vamos obter. Há uma frase de Jesus no Evangelho pouquíssimo usada, infelizmente, porque a gente
embora leia essa frase e fique feliz em ler isso, nós temos medo de aplicar essa frase na nossa vida. É Jesus dizendo, tudo é possível para aquele que crê. Porque quando nós estamos crendo de verdade em algo que nós almejamos, em algo que nós buscamos, quando eu creio que eu sou merecedor daquela graça, daquela bênção, daquela vitória para a minha vida, daquela conquista, mas eu tenho que crer de verdade muito mais aqui, sentimentalmente falando, do que mentalmente falando, tem que vir de dentro. É um sentimento que se transforma em pensamento, que vai depois se materializar, vai se transformar em ação. Então quando eu creio de verdade, eu emito uma onda mental para o universo. E aí eu posso chamar esse universo de Deus, de Buda, de Alá, não importa. Qual é o nome que eu vou dar? Pode ser Jeová, pode ser Yahvé, não importa. Qual é o nome que eu vou dar? Mas eu estou emitindo uma onda mental para esse universo que vai trazer de volta aquilo que eu quero de verdade. Aquilo que eu vibro de verdade. Aquilo que realmente toca dentro de mim. Então Hermes Trismegisto, gente, eu estou falando de algo de quase 7.000 anos. Estou falando de uma pessoa que viveu aqui há quase 7.000 anos e já trazia esse ensinamento de que o universo é mente, de que o todo é mental. Olha isso, gente. Tudo nesse universo é criado através de ondas mentais. É a personificação da vontade de alguém. Seja Deus, o ser criador, seja Jesus, um ser crístico, que tem um nível de consciência expandida que nós não conseguimos compreender, ou sejamos nós, que ainda estamos num caminho de aprendizado, de autoconhecimento, de crescimento, mas que já podemos emanar para o universo as coisas boas, já podemos transmitir emanações mentais que vão nos ajudar a conquistar aquilo que nós tanto desejamos e tanto almejamos. Mas notem bem, repito a mensagem de Jesus, tudo é possível para aquele que crê, é crer de verdade, com força. Sim, é ter força na sua crença, é ter força na sua oração, é ter força do seu desejo. Muitas vezes nós temos essa força quando desejamos coisas negativas para os outros e para nós mesmos. Mas como assim eu desejo coisas negativas para mim? Nós desejamos. Fazemos isso o tempo inteiro. Cada vez que eu digo que eu não sou capaz, cada vez que eu digo que eu não vou conseguir, cada vez que eu digo que é muito difícil para mim, cada vez que eu digo que o meu sonho, meu objetivo, meu projeto é muito distante, eu estou criando também, emanando ondas negativas contra mim. E aí o universo entende que eu não quero aquilo, que eu não me acho merecedor, então eu não sou. Porque o universo só me devolve aquilo de que eu realmente me considero merecedor. É assim que eu vou obter. Então não adianta eu falar da boca para fora que eu quero algo, ou busco algo, que eu tenho um objetivo, que eu quero vencer, que eu quero ser vitorioso em algum campo da minha vida, se isso não vibrar dentro de mim. Se não for algo que vem de dentro do meu íntimo. Se eu realmente não acreditar naquilo que eu estou dizendo. Então, tudo é possível para aquele que crê. O mundo foi criado através da expressão da vontade dessa energia superior, a qual nós chamamos de Deus. Jesus vai nos dizer que nós, se crermos, nós conseguimos. Cada pessoa que passava pela vida de Jesus, e ele curava, ele dizia, tua fé te salvou. Porque não adianta, se a pessoa não acreditasse que obteria aquela cura ali com Jesus, nada aconteceria. Então nós precisamos realmente crer que somos capazes na nossa vida. A segunda lei de Hermes Trismegisto vem a ser a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Mais uma vez, vem Hermes Trismegisto corroborar, na verdade vem concordar com aquilo que Jesus vai dizer depois no seu Evangelho. 4.500 anos antes, Hermes Trismegisto já tinha ensinamentos muito parecidos, lições de vida muito parecidas com aquilo que estão nos Evangelhos. Como é a oração do Pai Nosso? Não é? Jesus vai dizer
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha a lei da correspondência. O que está em cima com o que está embaixo. O que está embaixo com o que está em cima. E isso nós podemos aprofundar ainda um pouco mais, embora o Pai Nosso já seja uma oração muito profunda. É verdade. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais. Tudo o que acontece aqui na Terra, no plano físico, na verdade, é um reflexo daquilo que já está acontecendo num plano espiritual. O plano espiritual, que é a realidade nossa, de verdade, nós aqui refletimos o que lá acontece. É a relação da correspondência. Nós agora estamos tendo aí uma pandemia, um surto de Covid-19. Tudo isso é reflexo de algo que já acontece no plano espiritual. Uma vez que nós já entendemos, isso já é estudado pela ciência, tá, gente? Não tem a comprovação ainda, mas vai ter. Um dia essa comprovação vai acontecer. É o caminho natural das coisas. Mas tudo começa no nosso mental ou no nosso espiritual e depois vai vir refletir no nosso corpo físico. Hoje em dia a ciência já diz que mágoa, as pessoas que carregam muita mágoa, as pessoas que não conseguem expressar os seus sentimentos, que estão sempre se reprimindo naquilo que sentem, essas pessoas desenvolvem câncer. Olha só que descoberta fantástica. Que a mágoa também pode te trazer um câncer. Porque tudo começa no plano espiritual da vida, ou no mental, como algumas pessoas dizem. No self, como já dizia Jung, um dos pais da psicanálise, juntamente com Freud, foram contemporâneos, estudaram os experimentos uns dos outros, se corresponderam. Então tudo começa no seu eu espiritual, no seu eu mental, no seu subconsciente ou no seu espírito, se assim nós preferirmos dizer. É a ligação dos dois planos da vida que acontecem. E de que maneira, então, para a gente poder evitar sofrer aqui no plano físico aquilo que começou lá no espiritual? Equilíbrio, gente. A nossa vida precisa ser baseada em equilíbrio. A vida é equilíbrio, a vida é movimento. A vida é a terceira lei hermética, que vai dizer que a vida é vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Aí nós já vamos voltar um pouco para as aulas de química básica que a gente tem lá no ensino médio. Hoje em dia é 8º ano, 9º ano. Na minha época era 7ª série, 8ª série. Estou entregando um pouco a idade aqui para vocês. Quando a gente vai começar a estudar os modelos atômicos, o modelo atômico de Bohr, e vai dizer que o átomo é a porção primária da matéria. Depois, com o tempo, se a gente se aprofundar um pouco, a gente vai descobrir que o átomo é dividido em prótons, elétrons, nêutrons, nos quântons, né? Que depois Einstein vem a estudar profundamente os quântons, que são partículas ainda menores da matéria, dos átomos. Mas a gente vai entender que os átomos são partículas que vibram o tempo inteiro. E justamente por vibrarem, se movimentarem, eles se aglutinam e dão forma à matéria. Então eu vou entender, mas o meu corpo é formado por bilhões de células. Sim, e essas células são formadas por átomos que vibram, se aglutinam, formam células que também se aglutinam, vão formando os tecidos, vão formando os órgãos e tudo mais. E assim, a matéria se compõe. Aqui, eu estou fazendo essa transmissão através de um celular. E se eu pudesse ver, eu veria bilhões de átomos também nesse pequeno aparelho celular, de telefone celular, nesse smartphone, vibrando, se aglutinando. Se aglutinando cada vez mais. E montando essa peça aqui na minha frente, né? Montando essa matéria aqui na minha frente, em que eu chamo de smartphone, mas eu poderia chamar de aglutinação de átomo, e não seria mentira. Assim também são as nossas ondas mentais. Voltando a falar de ondas mentais, elas vibram o tempo inteiro. E aí vão vibrar nas mais diversas faixas de frequência.
Desde os hertz, que são as ondas mais simples, que são as dos rádios, ondas de transmissão de celular, ondas de transmissão de até sinal de televisão, até as ondas alfa, que são as ondas mais elevadas. Que os grandes mestres da meditação conseguem entrar em alfa, depois de muito tempo de treino, de estudo, de preparo, através da meditação. Conseguem ascender, conseguem se expandir e conseguem entrar num estado de equilíbrio, de tranquilidade, em que as ondas continuam vibrando, mas vibram bem menos do que nessa confusão que a maioria de nós da humanidade estamos aqui envolvidos, em que as ondas vibram o tempo inteiro de maneira desordenada. E isso entra na nossa ideia e acaba atrapalhando a nossa ideia. Vocês não sabem o quanto que isso atrapalha a nossa ideia. Porque nós não conseguimos ainda vibrar. Por isso que a gente fala, tem que manter a vibração elevada. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Tem que manter a vibração elevada. Elevar o seu pensamento vibracionalmente. Emanar boas energias ou boas ondas mentais. A gente já ouviu isso muitas vezes. Porque é assim que essas energias se comunicam no universo, através da vibração. Então, se eu consigo canalizar a minha mente, as minhas vibrações mentais, colocá-las de uma maneira em que eu consiga mirar um objetivo, mirar um determinado fluxo energético e atingir esse fluxo energético, se eu aprendo essa técnica, se eu consigo fazer isso, acabou, gente. Eu não terei mais nenhum empecilho para nada na minha vida. Nada será impossível para mim. Eu vou conseguir tudo o que eu quiser. Porque vai bastar eu usar essa técnica, conseguir canalizar essa energia, e aí eu vou conseguir. Se eu quero dinheiro, eu consigo. A energia da prosperidade financeira, da abundância, porque isso é uma energia que está aí pelo universo. Algumas pessoas conseguem captar essa energia, e aí eu vou ter. Se eu quero um bom relacionamento, eu vou conseguir também vibrar nessa energia e vou trazer para mim. Se eu quero saúde, a mesma coisa. E tudo, se eu quero um sucesso profissional, é a mesma coisa. Se eu quero ser uma pessoa mais culta, mais intelectualizada, quero me especializar em determinado assunto, é a mesma coisa, porque tudo no universo é vibração. Tudo no universo é onda. E a gente precisa aprender a vibrar nessa mesma onda. Depois disso, Hermes Trismegisto vem nos falar da lei da polaridade. Tudo é duplo e tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. Tudo é igual e desigual. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. E todos os paradoxos podem ser reconciliados. Gente, olha só que coisa fantástica. Hermes Trismegisto então vem dizer que não existem energias antagônicas no mundo. Na verdade, existem energias complementares, que se complementam. E que tudo no mundo tem realmente o seu oposto. Ou como diz lá nos ensinamentos orientais, nas lições dos orientais, tudo tem o seu yin e yang. E o que vem a ser yin e yang? Tem gente que acha que um é energia boa, o outro é energia ruim. Não, não é isso. Luz e escuridão não significam que a luz é boa e a escuridão é ruim. Não, são energias complementares e que se ajudam e que se interconectam e que se colaboram de alguma maneira. O mundo precisa dessas duas energias. A gente vê no nosso dia a dia, de uma maneira muito natural e a gente não percebe. Se a escuridão fosse uma coisa ruim, não haveria noite. Seria dia eternamente para o mundo inteiro, mas não. É necessário que haja o dia. E durante esse dia a gente vai realizar ali uma série de atividades e depois vem a noite. E a noite vem e a gente consegue descansar. Nós, seres humanos. Porque a natureza trabalha muito mais à noite do que de dia. Ela precisa da noite para trabalhar. Porque é justamente no momento em que nós iremos interferir com a natureza o mínimo possível. Então o ser humano está dormindo. E a natureza trabalha incessantemente. Então notem que não são energias inimigas ou antagônicas. São energias complementares, são situações complementares. Depois, um pouco bem depois, na verdade, de Hermes Trismegisto, volta a falar de Jung, que vai falar sobre energia ânima. Na verdade é o ânima feminino e o ânimos masculino. São energias também
complementares que precisam trabalhar juntas para que haja o equilíbrio. É lógico que cada ser é de uma maneira. Então, há pessoas que têm a sua energia masculina muito forte, muito presente, tem um ânimos muito presente, essa energia masculina. E há pessoas que têm uma energia ânima mais presente. Não significa que elas estejam erradas ou que elas estejam num desequilíbrio que seja terrível, não. Significa que naquele momento elas estão dando vazão a um certo tipo de energia mais do que o outro. E é natural que seja assim. Nós estamos em momentos de aprendizado de equilíbrio e de construção de uma personalidade, de uma realidade que vai nos trazer o equilíbrio entre essas forças que nós temos. Um exemplo interessante para alguém que soube utilizar, que utilizou muito bem essas duas energias em equilíbrio, é mais uma vez, usaremos o exemplo de Jesus no seu evangelho, no caso da mulher adúltera. Homens que levam aquela mulher para Jesus dizendo que ela havia sido pega em adultério e dizem para ele: bom mestre, sabemos que és bom e justo. Olha só a esperteza da maledicência, da ironia. Essa mulher foi pega em adultério, mestre. E a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. E o Senhor, o que nos diz? Devemos ou não apedrejá-la de acordo com a lei de Moisés? Mas Jesus, obviamente, não era bobo, nem nada, tá ali. E começa a escrever na areia, não fala nada durante algum tempo. E começa a colocar uma série de escritos na areia. E as pessoas vão lendo aqueles escritos e elas se assustam com o que Jesus está escrevendo. Porque ele está ali escrevendo uma série de características, de vícios de caráter que aquelas pessoas tinham. E elas começam a se assustar, porque ele bota mentiroso, adúltero, ladrão, e corrupto, e vários ali. E as pessoas ficam: nossa, mas como que ele sabe disso? Ele nem me conhece. Porque Jesus estava atacando, olha a energia mental. Jesus estava entrando no mental de cada uma daquelas pessoas com uma técnica muito simples. E aquelas pessoas então olham esperando a resposta de Jesus, assustadas com o que ele estava fazendo. E de repente ele se levanta e faz a pergunta famosa, né? Ou a colocação famosa. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos vão embora. E aí é que Jesus mostra o seu equilíbrio energético entre o ânima e o ânimos, entre o feminino e o masculino. Porque no primeiro momento é a mãe que fala, é o feminino que fala, é a delicadeza do ânima que fala, é o carinho do ânima que fala. Minha filha, aonde estão aqueles que te condenaram? E ela olha para ele e diz: não sei, Senhor. Ninguém ficou para te condenar? Não, Senhor. E aí então já entra o ânimos, é a energia, é a força do ânimos. Então eu também não te condeno, mas vá em paz e não tornes a pecar. É a força do caráter, é a energia do ânimos que está atuando ali naquele momento. Então primeiro abraça, depois vem chamar a atenção, vem uma leve reprimenda. Olha como se trabalham essas duas energias de polaridade em equilíbrio. E na vida tudo é assim, gente. Tudo tem dois lados. As histórias que nos contam, às vezes alguém vem e nos conta uma coisa que fizeram contra ela terrível, a pessoa me prejudicou. E se eu for até a outra parte e conversar com a outra pessoa: poxa, mas você prejudicou o fulano? O que que houve? E vai me contar uma história totalmente diferente. Então na vida, tudo é a dualidade. Tudo tem dois lados. As verdades que nós julgamos absolutas nem sempre são tão absolutas assim. Na verdade, na maioria das vezes não são. E nós precisamos aprender a conviver bem com essa dualidade. É para isso que nós estamos aqui. Para que a nossa vida tenha fluidez. Aí entramos numa outra lei hermética, ritmo. A nossa vida precisa de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, ou seja, tudo vai, tudo vem. Tudo tem as suas marés. Olha só, Hermes Trismegisto falando dos movimentos das marés. Tudo sobe e tudo desce. Ritmo é a compensação. Gente, quantas e quantas vezes nós já passamos por situações na nossa vida complicadas em que nós achávamos que não teria mais solução. Acabou. Eu não sei mais o que fazer.
não tem mais solução, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como fazer para resolver. E as coisas foram acontecendo de uma maneira, o ritmo da vida, como nós gostamos de dizer, foi seguindo de uma maneira que daqui a pouco a solução caiu no nosso colo. Ou melhor ainda, as coisas foram se resolvendo de uma maneira natural, sem que a gente nem se desse conta de que estava tudo sendo resolvido. E quando eu percebi, eu estava fora daquele problema, eu estava fora daquela complicação, eu já estava conseguindo caminhar bem. E quando eu olhei, eu falei assim, mas já acabou? Já acabou aquele problema? Não tenho mais? Porque a vida obedece a um ritmo que às vezes é muito próprio, é muito particular, e a gente tem que aprender a viver com esse ritmo, a ter esse ritmo de vida. Muitas vezes, quanto mais eu forço uma determinada situação, pior ela fica. Justamente quando eu relaxo, quando eu respiro e permito que as coisas se resolvam, tudo se resolve com mais facilidade. E aqui eu não estou falando de ser conformista não, tá, gente? Ah, então eu vou sentar aqui e esperar que os problemas vão todos embora. Não, não. Mas eu entender que eu tenho que respeitar o ritmo das coisas, o tempo das coisas. E que quando eu respeito isso, e eu jogo a favor e não contra, as coisas acontecem com mais naturalidade. É lógico que isso implica eu raciocinar, eu buscar soluções, eu buscar o entendimento com quem tem que me entender. Eu buscar conhecer a mim mesmo para poder entender a minha situação de fato. Isso implica nisso tudo, tá, gente? Mas implica principalmente em não forçar. Não querer meter o pé na porta. Isso não adianta. Não adianta. As coisas só se tornam mais difíceis, mais pesadas. A gente só se machuca mais. Mas às vezes tem um pouco mais de suavidade na nossa vida. Tem um pouco mais de tranquilidade na nossa vida. Vai nos ajudar a sermos realmente aquilo que podemos ser. A alcançar aquilo que nós temos condições de alcançar. Bom, gente, e prosseguindo, temos aí mais uma lei, a sexta lei de Hermes Trismegisto, que é a lei do gênero. Sim, gênero que eu falo é masculino e feminino. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. E é verdade, gente. E quando ele fala que em todos os planos, ele está falando também no plano energético da criação. Eu acabei de explicar sobre ânima e ânimos. Energia feminina, energia masculina. E na vida é assim que as coisas acontecem. Alex, mas e as pessoas trans? Elas também têm um gênero, gente. Elas não se identificam com o corpo em que elas nasceram, mas ela tem uma identidade de gênero também. Claro que tem. Claro que tem. Há também as pessoas que são gays, os homens que são gays, não tem problema nenhum com o seu corpo, entendem que são homens, que está tudo certo, mas que aí já é uma outra situação. Gostam de pessoas do mesmo gênero, mas não tem nada a ver com não se identificar com o seu corpo, assim como também nas lésbicas. Não tem problema algum com relação a isso. Mas tudo tem ritmo, a gente está sempre se identificando com esses gêneros, tudo tem gênero, desculpe, masculino e feminino. A energia masculina e feminina, gente, é algo fantástico na criação. E são energias que, quando se unem, são capazes de criar uma nova vida. Já pararam para pensar nisso? Na força que é esta energia, a junção, a união dessas duas energias cria uma nova vida. Isso é um espetáculo maravilhoso, é um fenômeno maravilhoso que poucas vezes a gente para pensar na força desse fenômeno. Isso se dá através da união desses dois gêneros. E por favor, gente, não entendam minha fala como uma fala preconceituosa. Eu sei que existem casais que não podem ter filhos até por essa questão de serem homossexuais, ou de serem lésbicas ou transexuais. Mas não é disso que eu estou falando. Nós não podemos negar que é a junção da energia feminina com a energia masculina que vai gerar essa vida. E tudo na natureza obedece a esse padrão de gênero. É a lei do gênero. Tudo na natureza estabelece esse padrão. Cada um tem o seu lugar. E cada um assumindo o seu papel, cada um assumindo o seu lugar, cada um contribuindo da maneira que pode. É que vai gerar a harmonia para o todo.
A lei do gênero é uma lei que gera harmonia para o todo quando bem aplicada, quando bem obedecida, quando bem estabelecida, quando bem entendida. E por fim, falemos aí de uma lei que é muito conhecida, gente. A gente já ouviu falar bastante sobre essa lei. Já estudamos na escola. Quando a gente começa a entender um pouco mais, aqueles que seguem alguma orientação religiosa, é claro, mas os que não seguem já ouviram também falar sobre isso. É a lei de causa e efeito. É a 7ª lei hermética. Hermes falou sobre lei de causa e efeito muito antes de Isaac Newton estabelecer a sua 3ª lei. Antes de Newton dizer que para todo efeito inteligente há uma causa e que não há causa sem efeito. Olha só que fantástico. E vem Hermes então dizer que toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos da causalidade, mas nenhum escapa à lei. Então nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida, isso é interessante para a gente entender, é importante a gente entender. Que tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas ações, das nossas escolhas. Tudo o que acontece na nossa vida teve uma causa. Começou em algum lugar. Mesmo que eu já nem me lembre mais, mesmo que eu já não consiga mais me recordar, mas espera aí, aonde começou essa situação que eu estou passando agora? Isso é efeito do quê? E aí vem a importância de nós, muitas vezes, procurarmos profissionais, sejam os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, para tentar entender o que está acontecendo com a gente. Quando que começou isso? Que desencadeou nesse momento da minha vida? Então se eu tenho uma vida hoje abundante, uma vida tranquila, eu estou bem, estou com saúde, minha vida financeira está equilibrada, estou num bom relacionamento, minha vida familiar está boa, está tudo correndo como eu gostaria, profissionalmente estou me dando bem, está tudo correndo como eu gostaria. Isso começou em algum lugar, teve uma causa, né? Começou lá atrás, alguma coisa que foi desembocar até aqui, e o efeito é isso, eu tenho uma vida equilibrada em todos os campos. Agora, se eu também estou numa vida que está uma confusão só, que está uma bagunça, eu estou sem dinheiro, não estou me dando bem na minha família, as coisas não estão andando como eu gostaria, isso também tem uma causa. Aconteceu em algum momento algo na minha vida, e isso foi reverberando, essa energia foi vibrando, olha a lei de vibração aí, porque essas leis, todas elas se interconectam. Uma lei dessa não tem sentido sem a outra, todas elas se interconectam. Isso foi vibrando na minha vida de alguma forma, até que chegou no momento em que eu estou agora, passando pelas dificuldades que eu estou passando pelos momentos de provação que eu estou passando. Então essa lei de causa e efeito, que ela é citada no campo científico, no campo religioso, no campo prático da nossa vida, não importa, ela é citada o tempo inteiro. Ela vai nos dizer que eu sou responsável por aquilo que acontece comigo. Eu sou responsável pelos momentos que eu estou passando na minha vida. A gente precisa entender isso. Então não existe efeito sem causa. Não existe isso. Não adianta eu achar que se a minha vida não está como eu gostaria que estivesse, que eu sou um perseguido do mundo. Oh meu Deus, coitado de mim, eu estou sendo perseguido. Eu sou uma pessoa tão boa e estou aqui sofrendo com isso. Estou sofrendo com essas situações e tudo mais. Não, não é assim não, gente. Não é assim não. Alguma coisa eu fiz. De repente alguma escolha equivocada eu fiz nessa caminhada que me levou até onde eu estou agora. Ao passo também que não é um golpe de sorte se eu sou uma pessoa bem sucedida nos mais variados campos da minha vida. Não. Eu soube ter boas escolhas, eu soube ter boas ações ao longo da minha vida que foram me levando até o momento em que eu estou agora. A vida ela é assim. Tudo o que eu faço, notem bem isso, gente, é importante. Tudo o que eu faço gera energia. Tudo o que eu penso, tudo o que eu falo e principalmente tudo o que eu sinto gera energia. É a causa. É a causa. E essa energia vai gerar um efeito. Então é necessário eu saber trabalhar bem a minha vida
saber ter as melhores escolhas. Agora, é natural se equivocar, gente. Todo mundo se equivoca. Nós nos equivocamos o tempo inteiro. Eu já me equivoquei muitas vezes e vou me equivocar muito mais ao longo da minha vida. É natural que seja assim. Eu também estou num processo de aprendizado. Eu também estou num processo de desenvolvimento pessoal. Então é natural que isso aconteça. Eu preciso aprender também a lidar com os equívocos que eu vou cometer. Preciso aprender com esses equívocos para não repeti-los depois. Porque muitas vezes o que acontece é isso, a gente vai tendo uma repetição de equívocos constante, a gente está sempre errando a mesma coisa, sempre caindo no mesmo lugar. E isso, sinceramente, só vai nos trazer mais dor e frustração. Agora, a partir do momento em que eu aprendo com aquele equívoco, não, eu errei aqui. Por que eu cheguei nesse ponto? Vamos analisar. Eu tomei essa decisão, não deveria ter tomado. Ótimo. Então, na próxima vez, eu já sei qual é a decisão que eu não posso tomar. Vou tomar outra. E agora, para resolver agora? Vamos ver o que eu posso fazer para modificar o meu momento, modificar a minha vida. Não se esqueçam nunca, gente. O todo é mente. O universo é mental. Então a gente começa a modificar aqui, na nossa cabeça. Não tem jeito. Eu começo a modificar aqui. Na verdade, eu vou além com vocês. A gente não começa a modificar aqui, não. A gente começa a modificar aqui. Porque se a vibração é uma vibração mental, mas o que vai comandar essa vibração é o que eu estou sentindo. Então eu preciso começar, na verdade, a modificar o meu sentimental. Os meus sentimentos. Quais têm sido os sentimentos de vocês? É o questionamento que eu vou deixar para vocês. Pensem nisso. O que vocês têm sentido sobre vocês? Vocês têm se sentido pessoas autoconfiantes, merecedoras de felicidade, merecedoras de paz, de harmonia, de saúde, de dinheiro, de bons relacionamentos, de amizade, de trabalho, de negócios, de vida familiar equilibrada? Tem se sentido assim? Que maravilha! Potencializem ainda mais esses sentimentos para que eles se transformem cada vez mais em pensamentos que vão mandar essa energia para o universo, vão conectar com essas energias de abundância e vão trazer para vocês aquilo que vocês almejam ou vão aumentar aquilo que vocês já têm. Agora, se vocês nesse momento estão se sentindo pessoas que estão com a estima de vocês muito baixa, o amor próprio de vocês não está acontecendo. Vocês estão se sentindo feridos. Estão se sentindo pessoas desprestigiadas. Não estão se sentindo merecedoras de felicidade. Acham que não devem ter o sucesso financeiro, profissional de vocês. Que vocês não podem estar num bom relacionamento. Estão sentindo isso, não é pensando. Porque pensar, dificilmente alguém pensa. Algumas pessoas até pensam, mas não é o tempo todo. Mas sentir a gente sente sempre. Comecem a vasculhar mais os sentimentos de vocês para começar a mudar essa vibração. Para que vocês não se sabotem cada vez mais. É o que eu quero deixar para vocês hoje. Eu trouxe aqui, e é uma pena, por conta do nosso tempo, eu não possa discorrer e aprofundar ainda mais dentro dessas leis herméticas que trazem, cada uma delas aqui daria uma palestra. Eu poderia ter assunto aí para 7 domingos seguidos. Cada domingo falando de uma. Mas então eu condensei aqui hoje esses ensinamentos que nos foram deixados por Hermes Trismegisto, né, esse filósofo, como eu disse lá no início, para quem não ouviu, viveu há 4.500 anos antes de Cristo no Egito. Eu vim condensar aqui esses ensinamentos para que a gente já comece a ter uma base, comece a ter uma noção de que a nossa vida pode e deve ir muito mais além do que tem ido. Nós podemos mais. Para isso a gente precisa aprender esse equilíbrio com o todo. Repetindo para vocês, entender que tudo é mente, o todo é mental e que tudo vai de acordo com o que nós pensamos e emanamos, sentimos, pensamos e emanamos para o universo. Porque as nossas emanações mentais de energia também se transformam em atitude, em ação. Então, de acordo com o que eu sinto, eu penso e ajo. Não é? Entender que o universo é lei de correspondência, está tudo interligado. O físico e o espiritual
estão interligados o tempo inteiro. Então tudo o que eu faço para mim no plano físico, tudo que acontece comigo, na verdade, no plano físico, iniciou-se no plano espiritual ou mental, iniciou-se lá no meu subconsciente, acessando informações que eu nem sei que tem, mas estão lá guardadas. E que tudo vibra no universo. É através dessa vibração, dessa emanação mental, dessa vibração, que essas energias vão se conectar. Tudo é polaridade. E essa polaridade não é inimiga, não é antagônica, é complementar. E a gente aprender a conviver com isso em equilíbrio é o que vai nos trazer uma vida melhor e mais equilibrada também. Tudo tem um ritmo para seguir. Tudo tem o seu tempo. São ciclos da vida que se renovam o tempo inteiro. Respeitar esse ritmo é importante para que a gente consiga também conviver com harmonia nesse universo. Mais uma vez, lei do gênero, principalmente masculino e feminino, existe em tudo no universo. E a gente precisa respeitar também que a lei do gênero existe e está aqui para nos ajudar a sermos ainda mais equilibrados. Estou falando muito de equilíbrio, né? Porque eu acho que está faltando um pouco de equilíbrio para nós. E para mim também está faltando esse equilíbrio. Então eu preciso falar sobre isso para vocês, para que eu também possa ouvir, né? E aplicar isso na minha vida. E não se esquecer, gente, para todo efeito há uma causa primária. Então nós precisamos entender isso, tá? Que tudo na nossa vida, tudo que acontece conosco é resultado de uma ação, de uma escolha que eu tive, de algo que eu emanei para esse universo que está se tornando, tem uma causa que vai ter o seu efeito mais para frente. Pode estar tendo agora, em muitas situações, e terá mais para frente da maneira como eu agi hoje em outras ações. Bom, então eu quero agradecer muito a vocês, né, que estiveram conosco aqui ao longo dessa live, que compartilharam desse tempo comigo. Muito obrigado mesmo. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, Alexander Chaves, curtir nossos vídeos, compartilhar. Vai lá, se inscreve, ativa lá o sininho das notificações para quando eu postar um conteúdo novo vocês terem acesso. Me ajudem a espalhar cada vez mais essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem que precisa e merece ser espalhada para muitas pessoas. Tem muita gente que não tem noção dessa mensagem, não tem noção desses ensinamentos e precisa saber, assim como eu tive alguém que me trouxe esse ensinamento e eu resolvi repassar o ensinamento que eu recebi de uma outra pessoa, estudar mais, me aprofundar um pouco mais para poder repassar para vocês. Há pessoas que não têm a menor noção de que existem esses ensinamentos que podem nos ajudar a ter uma vida melhor. Então me ajudem a espalhar cada vez mais essa mensagem, se inscrevendo lá no nosso canal, compartilhando os vídeos, curtindo, comentando, que vai ser muito importante para todos nós. Então, muito obrigado. Eu agora os convido a fechar seus olhos, né, aqueles que se sentirem à vontade, para juntos nós fazermos a nossa oração final da noite de hoje. Então eu gostaria de agradecer a Deus por nos ter criado, nos dar essa oportunidade desses encontros maravilhosos com essas lições. Agradecer a Jesus por ser o modelo e guia para as nossas vidas, o Divino Mestre que nos ama e que nos acolhe, apesar daquilo que ainda precisamos melhorar. Agradecer a inspiração da noite de hoje, através dos nossos anjos da guarda ou amigos espirituais, como queiram, que estiveram aqui presentes, ajudando a coordenar as ideias para que essa mensagem pudesse ser transmitida. Pedindo, Senhor, que abençoe a todos nós que participamos dessa live hoje, aos que vão assistir depois, mas que também, Senhor, abranja as tuas bênçãos e a tua energia de amor à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país e a todo esse planeta Terra, que nesse momento passa por um momento de grande provação, passa por uma lição tão dura e difícil de ser aprendida, mas extremamente necessária. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos amparar. Obrigado pelas energias de amor que eu sinto nesse momento. Transmita essas energias a todos aqueles que nós amamos, a quem nós queremos bem, Senhor. Eu te peço, Jesus, pelas pessoas que passam por necessidades nesse momento, que não têm um teto para morar,
não conseguem se aquecer numa noite em que o frio já começa a se fazer mais presente, que não têm condições de ter sempre a comida quente sobre sua mesa. Abençoa-os, Senhor. Ajuda-os a vencer essas provações, entendendo, Mestre, que se vivendo bem aqui, elas alcançarão a glória no Teu reino de amor. Muito obrigado mais uma vez, Jesus, por ser conosco sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, gente. Até o próximo domingo. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, que mandou mensagem. Estão aqui perguntando se semana que vem vai ser no mesmo horário. Não, gente. Semana que vem vai ter uma alteração de horário. Provavelmente eu vou fazer mais cedo. Acredito que às 5h30. Eu ainda vou confirmar ao longo da semana, quando eu for divulgar o tema do domingo que vem. Mas vai ser mais cedo, sim. Já está mais decidido. Mas provavelmente às 5h30. Ainda vou confirmar o horário certinho. Mas não será às 19 horas. O nome do canal é Alexander Chaves. É só colocar no YouTube lá, Alexander Chaves, que vai aparecer lá e vocês vão conseguir se inscrever. Gente, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, pelo carinho de sempre. Obrigado pelas mensagens carinhosas que eu tenho recebido. Isso dá mais força ainda para continuar com esse trabalho. Fiquem com Deus, gente. E se cuidem, hein, gente. Fiquem em casa. Cuidem bem da higiene de vocês. Cuidem de vocês mesmos e também das pessoas ao seu redor. Um grande beijo a todos e até a próxima.